Bom dia, meu povo querido do nono ano. Espero que todos vocês estejam bem com a graça de Deus e que continue assim. Amém, né? Galera, na última aula nós começamos aí a adentrar o modernismo na arte brasileira e nessa aula nós vamos concluir, concluir não, né? Nós vamos entrar com os dois pés, como eu havia dito a vocês na última aula. Então vamos lá, né? Como todas as vanguardas estudadas até agora, nós percebemos que a Europa era o espelho para todo lugar do mundo, né? E o movimento modernista, ele não podia iniciar em outro local senão na própria Europa, certo? Nesse momento a Europa estava passando por grandes mudanças, fortes avanços aí na industrialização, em tudo, nesses processos todos aí de crescimento financeiro, transformações políticas, de pensamento e tudo mais, tá? E esse movimento intenso aí de modernização, de desenvolvimento, né? Trouxe assim um gostinho aqui para os nossos artistas que queriam romper com o academicismo daqui, né? E queriam valorizar as identidades expressivas. Tia Rosângela, o que é academicismo? É de comer? Não, não é de comer, tá? O academicismo é o ensino da arte por meio de uma academia. E ela tem duras regras, né, de arte que precisam ser seguidas, etc, etc, etc. E os artistas já estavam de saco cheio de seguir essas regras, e eles queriam romper com isso e queriam valorizar as nossas raízes, as nossas identidades, né? Que até então, como eu disse a você, nós éramos mais uma extensão da Europa falsier, né? Tudo que eles faziam lá, nós copiávamos aqui. Então, no terceiro parágrafo aí do livro de vocês, da página 120, ele diz assim: no Brasil, o início do século XX foi marcado pela chegada de milhares de imigrantes estrangeiros e pelo progresso industrial. As primeiras manifestações artísticas modernistas aconteceram na literatura, com as produções de Oswaldo de Andrade, que era doidão, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta. Essas propostas pioneiras traziam influências dos movimentos de vanguarda europeus aliados ao desejo de se conhecer e valorizar as raízes da cultura brasileira. Isso é um traço muito forte no modernismo, tá, gente? A valorização do nosso, tá? Em um cenário que mistura academicismo, ainda dominante nas expressões artísticas, e as exposições revolucionárias de Lazar Segal e Anita Malfatti, iniciou-se um movimento nas artes visuais que modificaria profundamente a história da arte brasileira. Na aula passada, nós vimos aí uma amostra dos 100 anos de Anita Malfatti. Vocês puderam perceber as características das obras dela, né, as pinceladas, o que ela retratava, e vocês percebem muitas particularidades da nossa cultura, tá? E eu gostaria de fazer um comentário referente à crítica que Monteiro Lobato fez à obra dela. Que Monteiro Lobato ele foi considerado um artista, um autor, um escritor, um ensaísta, né? Pré-modernista, ele se enquadrava aí. Mas vamos dizer assim que Monteiro Lobato era muito conservador. E o que ele queria, na verdade, era que o Brasil não fosse vendido, que as estatais brasileiras não fossem vendidas, que as nossas riquezas não fossem vendidas, né? Parece que tá tendo um repeteco, né? Se eu não me engano, mas a história se repete, né, minha gente? Mas enfim, era esse comentário que eu queria dizer a vocês. Ele era, sim, se enquadra, porque ele defende o Brasil nesse quesito, mas vamos perceber que mais para frente que os modernistas se dividiam aí em dois grupos, tá? Uns mais revolucionários e outros mais reservados, que é o caso de Monteiro Lobato, tá? Então, só para juntar as peças,
esse movimento artístico, ele se inicia na Europa, devido aí a grande modernização da época, o desenvolvimento da indústria, os avanços tecnológicos, né? A visão assim de progresso, enfim, visando aí a modernidade. Tudo isso contagiou os nossos artistas aqui, que depois dessas exposições de Lázaro Segall e Anita Malfatti, foi o boom aí para dar o primeiro passo para iniciar o modernismo no Brasil, certo? Até aí, ok, tenho certeza que vocês são massa. E aí, ainda na página 120, vai dizer aqui o início do modernismo no Brasil, no livro de vocês. E tem uns trechos aqui que eu gostaria que vocês pegassem aí Ah, meu Deus, a canetinha que vocês usam para marcar o texto. Marca texto, Rosângela, é isso aí. Fugiu a palavra, minha gente, desculpa. Então, vamos lá. Desde o romantismo, no início do século XIX, artistas começaram a assumir um posicionamento crítico com relação aos padrões e às convenções acadêmicas. Mais uma vez, a gente vê a luta deles contra o academicismo. Repito, academicismo é uma escola de arte, tá? Em que as regras, os padrões são ensinados, são bem rígidos, e os artistas estavam querendo romper com isso, tá? Iniciou-se a partir desse momento uma busca por novos sentidos para o fazer artístico e para a obra de arte, enquanto o romantismo se caracterizou pela intensidade emocional, pela liberdade de expressão do artista, pelo nacionalismo e pela criação de cenas históricas. O realismo, que prevaleceu na segunda metade do século XIX, seguiu buscando a verdade do que se vê, no que é real, não importando se é belo ou feio, mas se é realidade, o cotidiano, as questões sociais vistas como são. Então aqui a gente percebe que uma vanguarda, né, vai deixando traços para outra que vai surgindo. Então, o romantismo deixou aí o apelo às emoções, deixou aí essa busca da liberdade, essa busca aí do nacionalismo, o mostrar a pátria, exaltar a pátria, esse sentimento de liberdade, de avanço, de mostrar a realidade, já é o caso do realismo. Então a gente vê traços de outras vanguardas aí no modernismo também, tá? E aqui ainda ressalta a importância do impressionismo. Por quê? Porque o impressionismo, minha gente, o impressionismo tinha um jeito próprio de pintar, né? Eles usavam aí o artifício da luz para registrar a pintura deles de vários ângulos e de várias horas do dia, diversas tonalidades de tinta, e são maravilhosos. E eles tinham esse traço meio desinforme, meio assim, quase que palpável, né? Digamos assim. E a gente vê esse traço também no modernismo, certo? E aí você vê aqui na página 121, vamos virar aí? Vamos lá, aí a gente pode ver na página 121 uma obra chamada Mulher com Sombrinha, de Monet, Claude Monet. E vocês vão entender aí quando eu falo de luz. Olha a sombra da mulher, olha o sol, né? A gente sente o sol aí refletido na grama. E o vento aí na roupa dela. Então a gente vê todos esses detalhes que enriqueceram o impressionismo. E sem mencionar que os pintores impressionistas na época causaram um grande alvoroço, porque eles foram desprezados, viu? Eles não podiam expor, eles não eram... Desculpa, minha gente. Então, eles tinham muito a ver aí também com o modernismo nesse sentido, já que os modernistas também não eram vistos assim com bons olhos, né? E embaixo a gente tem uma tela de quem? Nada mais e nada menos que Picasso. Esse cara é fantástico, né? Ele é um artista, assim, sem descrições, ao meu ver, de tantas qualidades.
né? E aí a gente percebe nesse La Demoiselles d'Avignon. É uma obra de Picasso de 1907. E nessa obra a gente pode ver aí o grande boom do modernismo. Na verdade não é o grande boom, vou usar a mesma palavra que está aqui no livro de vocês, o estudo, né, do modernismo da arte. Porque aqui a gente percebe a fuga do movimento, daquele negócio certinho, do academicismo, né? De ser tudo muito fofinho e tudo mais. Aqui a gente percebe as formas geométricas, a gente percebe o uso aí das máscaras africanas, fazendo referência à cultura africana, que Picasso gostava muito. E tudo isso aqui, minha gente, causou um grande choque na época, tá? Então aqui é só para vocês entenderem esses lances aí que eu tô falando para você, a ruptura do academicismo, a liberdade na construção da obra, o favorecimento à cultura que o artista quer destacar, tá bom? Então vamos aí seguindo, vamos colocar na página 122. Vamos aí, meus amores, na página 122 nós temos uma obra, eu não sei pronunciar esse nome que é alemão, eu não sei se é Kirchner ou Kirchner, né? Mas é um pintor alemão, expressionista, como a gente está vendo aqui. Ele foi um pintor aí do início do século XX e esse quadro dele se chama Rua Dresden. Essa que coisa chique, né? Kirchner, Ernest Ludwig. Então, aqui a gente já percebe o seguinte: todas essas referências, tanto Pablo Picasso como o Kirchner, são referências estrangeiras, tá? Vamos deixar isso marcado. Aqui no Picasso a gente já falou das características, o Kirchner a gente está falando agora. São traços livres, são pintura livre também. Não tem assim aquele rococó todo, aquela pompa toda de perfeição, né? O artista aqui quer mostrar sentimento, ele usa cor, ele usa e chega até às vezes até a chocar um pouco, certo? Então foi esse cenário da Europa que Anita Malfatti e Lazar Segal se inspiraram e trouxeram para o Brasil. Só que ao chegarem aqui no nosso país, isso chocou muito, né? Era muito moderno para o nosso público, né? Era algo muito assim, opa, de outra esfera. E Lazar Segal também, ele teve como ele era estrangeiro, ele presenciou aí os horrores da Primeira Guerra Mundial. Então ele retratou por muito tempo aí nas suas obras as injustiças humanas, o sofrimento humano, os sentimentos, né? Como tem esse quadro dele aí do lado. Só em 1924, quando ele começou a viver aqui no Brasil, propriamente em São Paulo, é que ele vai colocar nas suas obras os temas brasileiros, tá? Mas até então ele retratava, obviamente, o que ele vivenciava, o que ele vivia, certo? Até aí vocês entenderam as influências aí de Anita Malfatti e o Lazar Segal, em especial, porque foram eles que fizeram as primeiras exposições modernistas aqui no nosso país, tá? E eu fico muito orgulhosa, gente, porque foi uma mulher, Anita Malfatti, e que depois a gente vai ver mais pra frente que vai entrar mais gente aí nessa onda, e uma das minhas queridinhas também é Tarsila do Amaral, que também é modernista e sensacional também, uma mulher além do tempo que, enfim, vocês já tiveram oportunidade de conhecer um pouco na pesquisa que vocês fizeram na última aula. Então aqui vocês perceberam, gente, eu tô com a garganta ruim, por isso aí eu peço desculpa pelas falhas, mas fiquem tranquilos que eu tô bem, viu? Não é Covid não. Vamos lá. E aí a gente percebeu as influências estrangeiras de Anita Malfatti e Lazar Segal.
Falei para vocês aí que eles foram os primeiros a trazer, falei um pouquinho aí sobre Lazar Segal, sobre o que ele pintava. E aí a gente vê misturas aí de outras vanguardas, como expressionismo, impressionismo e todas essas mudanças num movimento único que é o modernismo. O modernismo tem um pouco de cada vanguarda, eu acho que é por isso que torna ele tão especial, certo? Vamos aí na página 123, ok? Aqui nessa página 3, minha gente, que vocês já leram, eu tô pulando e falando as partes principais porque nós já lemos esse capítulo na aula passada. Então, eu só tô explicando e pegando os pontos principais, tá certo? Combinado? Qualquer dúvida, depois vocês me enviem, certo? Aqui nessa página, a gente vai falar sobre Anita Malfatti e um pouco aí de como ela estudou e tudo mais, parará. E vai comparar as exposições que tanto Anita quanto Lazar fizeram aqui no nosso país. Mas olhem que coisa engraçada. Vejam se vocês conseguem reparar isso, se vocês repararam. Anita Malfatti fez a exposição e sofreu duras críticas, né? Inclusive uma bem de peso, que Monteiro Lobato tinha todo um prestígio aí na caneta, tá? E enquanto o Lazar Segal, ele expôs também, não foi muito bem recebido, mas também não foi duramente criticado. E eu vou dizer para vocês por dois motivos. Uma, ele era estrangeiro e nós temos o hábito ainda hoje de cultuar o estrangeiro, né, em detrimento ao nacional. E por ser homem. Então, por essas duas pequenos detalhes é que eu sinto que ele foi bonificado diante das críticas da época. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas foi exatamente isso que ocorreu. E aí tem aqui esse daqui a gente tá aqui, né? O escritor Monteiro Lobato, numa janelinha aí do lado. Autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escreveu ótimas críticas ao trabalho de Anita Malfatti. Foi um grande incentivador das inovações modernistas na arte. Verdade ou mito? É mito, né, gente? Porque ele acabou com o movimento modernista, com os traços de Anita, falou um monte. Acabou com a menina. Cruzes. Enfim, vamos aí para o jogo rápido. E aí diz assim: aprecie com um colega, no caso você mesmo, né? As obras Rua, Dresden de Kirchner e Interior de uma Família Enferma de Lazar Segal. Os dois estão na mesma página, né? Na página 122. Quais são as semelhanças e diferenças que você percebe nessas duas obras? Então, é uma análise sua, pessoal, né? Mais uma aí que vocês vão concordar comigo é a deformação da figura humana, né? Tem aí a evidência da carga emocional, principalmente na obra de Kirchner, de Lazar Segal. Cores, né? Apesar que a de Lazar Segal ele carrega nas cores mais escuras, porque aqui o sentimento na obra dele é de pesar, né? Diferente aí de Kirchner, que é a obra de cima. Mas enfim, eu vou deixar vocês concluírem aí esse jogo rápido. No entanto, a atividade de hoje, minha gente, é algo divino. Eu nem dormi pensando nessa atividade. Para essa aula, vocês vão criar. Prestem bem atenção. Com recursos tecnológicos, tá? Vocês vão criar uma exposição virtual modernista, ok? Uma exposição virtual modernista. E eu quero, nessa exposição, esses nomes que nós estamos adentrando aqui nos nossos estudos, como Anita Malfatti, Lazar Segal,
né? Vocês podem até colocar, se antecipar um pouquinho e colocar também a Tarsila do Amaral, alguma coisa aí que vocês encontrarem do Mário de Andrade, Oswald de Andrade, também podem colocar, certo? Eu quero uma exposição virtual sobre o modernismo. E eu quero essa exposição explicando o que foi esse período, né? Como nós vimos hoje, como vocês leram a semana passada, como vocês pesquisaram sobre as pintoras, desculpa. Então, base vocês já possuem. Então agora vocês vão voar. Eu adoro isso. Ai, meu Deus. Só que essa atividade eu vou fazer em grupos, tá? Então, eu quero 4 integrantes para cada trabalho, para não ficar uma coisa muito maçante e a gente não ficar muito sem tempo, tá bom? Então, vão ser 4 pessoas por grupo. E, obviamente, eu não vou deixar nada escrito no vídeo hoje, porque é algo que vocês vão criar. E essa exposição tem que rolar para a próxima aula, certo? E que aí nós vamos entrar na Semana de Arte Moderna de 1922 e seus desdobramentos. E eu acho que seria fantástico, acho não, foi meio que proposital mesmo, desencadear essas exposições no dia que a gente vai falar da Semana da Arte Moderna, que foi tão importante para a nossa história e para esse movimento modernista, tá certo? Então, dúvidas eu vou estar ao dispor. Eu vou disponibilizar para vocês essas aulas para que vocês construam um roteiro, tenham ideias, pesquisem obras e tudo mais, ok? Cheiro!